Glória a Deus. Eu creio que a palavra de Deus ela é viva e poderosa, e eu creio que a palavra de Deus vai suprir a sua vida hoje, vai trazer um alimento espiritual ao seu coração, em o nome do Senhor Jesus, aleluia. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir para que o Espírito Santo possa se mover, falar conosco através da sua palavra. Pai, nós voltamos o nosso coração para Ti, e reconhecemos que sem o Senhor nada temos, mas nós queremos de fato a manifestação da Tua glória, e queremos que a Tua palavra seja viva e poderosa no nosso espírito, no nosso coração, em o nome do Senhor Jesus, aleluia, glória ao Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de compartilhar uma mensagem que me edificou muito, que tocou meu coração, e eu creio que vai tocar também o seu coração. Na vida nós sempre temos que parar em alguns momentos para fazer alguns ajustes. Isso é normal da vida, né? Quem toca violão, por exemplo, depois de um tempo ele pega o violão, afina novamente o violão, para que ele possa tocar da maneira suave, da maneira perfeita, afinada. É assim que o violonista faz, né? Por exemplo, você tem carro, há momentos que você tem que parar o seu carro para levar para manutenção, fazer alguns ajustes ali. Para quê? Para que o carro possa continuar andando da melhor maneira e que não venha quebrar logo ali na frente. Então, na vida é cheio de momentos em que nós paramos para fazer ajustes. Você que gosta de cozinhar, você sabe como é que é. A faca uma hora fica cega, você tem que parar, você tem que amolar ali a faca para depois usá-la novamente. Então, na vida nós temos várias coisas que nós passamos e paramos, na verdade, para quê? Para que a gente possa ver como é que está aquilo e possamos talvez fazer ajustes necessários. Chega também uma fase da vida, né? Uma idade aí, que você precisa fazer check-ups mais constantemente, né? São momentos em que você vai no médico, faz alguns exames, faz alguns check-ups. Para quê? Para que você veja como está a sua saúde. E dependente do resultado, então você vai tomar algumas decisões, alguns ajustes ali necessários na sua saúde. Por exemplo, vai fazer exercício, ou vai mudar a alimentação. Alguma coisa vai ser feita para que você possa continuar a vida saudável. Assim também na vida espiritual. Há momentos em que nós temos que parar e avaliar e ver como está o nosso coração, como está a nossa saúde espiritual. Para quê? Para que a gente possa viver uma vida vitoriosa. O alvo de Deus é que nós sejamos mais do que vencedores. O alvo de Deus é que a gente viva em vitória a cada dia, que a gente reine nessa vida. Essa é a vontade de Deus para nós. Por isso, há momentos que nós vamos parar e avaliar como está o nosso coração na luz de Deus. Quando Deus de fato nos mostra, talvez como está o nosso coração para as coisas espirituais, nós precisamos de fato aprender a parar para fazer ajustes, para que a gente continue a jornada, né? Então, ter um coração desejoso pelas coisas espirituais, apaixonado por Jesus, é fruto de decisões que nós tomamos constantemente, de tempos em tempos. Então precisamos avaliar nossas prioridades. Uma vez que a carne, o pecado e o mundo estão sempre tentando nos tirar do foco, nos tirar do rumo, nos tirar da direção, daquilo que Deus tem para nós. Então, muitas coisas elas vêm para tentar nos afastar da comunhão com Jesus, do nosso relacionamento com Jesus. Por isso nós precisamos estar atentos, para estar sempre voltando ao foco, sempre voltando à direção que de fato Deus tem para cada um de nós. Paulo, certa vez, escreveu a respeito de um companheiro seu de ministério, que andava junto, que cooperava com Paulo no ministério. E é lá em 2 Timóteo 4, versículo 10 diz assim: pois Demas se apaixonou por esse mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Então percebe, Demas era um homem de Deus, usado por Deus, junto com Paulo no ministério. Mas um dia ele se apaixonou pelo mundo. Um dia o mundo se tornou mais atrativo para ele.
E ele abandonou Paulo, ele abandonou o ministério. Por quê? Porque ele permitiu que o coração dele fosse tomado. Por isso que de tempos em tempos nós precisamos avaliar o nosso coração na luz do Espírito Santo, para que nós também não venhamos a se apaixonar, se apegar a esse mundo. E mantermos nosso coração então focado em Jesus, apaixonado pelas coisas do Senhor. Quantos irmãos, infelizmente, que antes eram apaixonados pelo Senhor, que serviam ao Senhor, que tinham brilho no seu olhar, mas se perderam ao longo do caminho, ao longo da caminhada, deixaram de buscar o Senhor. O que aconteceu? Aconteceu é que eles se perderam no meio do caminho. Eles tiraram Jesus da prioridade, do primeiro lugar. E aí então o mundo, o pecado e outras coisas contaminaram o coração deles e eles se perderam. Então essa é a razão pela qual nós precisamos de fato parar. E esses são dias que nós precisamos parar mesmo, para checar o nosso coração. E quando você então vai no médico, ele então faz algumas perguntas para você. Por quê? Porque pelo que você fala, ele vai descobrir então os sintomas de uma doença, de uma enfermidade. E pelos sintomas, ele então pode trazer para você o medicamento para que você possa voltar a se tornar saudável. Então, há sintomas que mostram que o nosso coração muitas vezes está frio, está distante de Deus. Há sintomas que mostram, na verdade, que nós estamos com o nosso coração longe do Senhor. E Ele não é mais a nossa prioridade. E aí nós começamos a manifestar sintomas. E por isso nós precisamos entender quais sintomas são esses. Ou como de fato nós estamos vivendo nesses dias. E que está mostrando, na verdade, a nossa realidade espiritual, ou como está a nossa saúde espiritual. Diante disso, eu sei que há vários sintomas espirituais que mostram, na verdade, que às vezes nosso coração está longe de Deus e que precisa ser ajustado. Mas eu gostaria de me deter a 3 deles. E como de fato nós podemos vencer, como nós podemos mudar a nossa vida, as nossas atitudes em relação às coisas espirituais, para que a gente viva em vitória, e não viva uma vida de derrota, mas sim que a gente possa viver uma vida vitoriosa no nosso casamento, nas nossas finanças, no nosso ministério, naquilo que Deus de fato tem para as nossas vidas, junto com os nossos filhos, junto com a nossa família. Nós queremos vencer. Eu creio que eu e você, nós queremos andar em vitória nessa terra. Mas para isso nós temos que manter o nosso coração no Senhor, manter a nossa vida espiritual saudável. E eu gostaria então de falar da primeiro sintoma que mostra que nosso coração às vezes se perdeu no meio do caminho. Mas também como nós podemos retomar o nosso coração. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, acompanhe comigo na leitura, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu contudo vos afirmo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis quanto que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois,
em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Então aqui a partir do versículo 25, nós temos as palavras por isso, que significa conclusão. Quando você quer concluir algo, concluir um assunto, você diz então, por isso. Então você está mostrando uma conclusão. Então nos versos anteriores, está falando de um assunto, e agora está concluindo, está definindo como que se deve agir com relação ao assunto que foi mencionado anteriormente. E se você voltar ali para o versículo 21, a Bíblia está dizendo o seguinte: porque onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Então, percebe que o assunto, o contexto, na verdade, está dizendo a respeito de onde você tem colocado o seu tesouro, ou seja, onde você tem colocado o seu coração. Porque onde você coloca o seu tesouro, o tesouro nos fala de valor, onde você dá valor, é ali que você vai colocar o seu coração. Agora, nesse contexto especificamente, o que a Bíblia está dizendo é a respeito de colocar o coração no dinheiro. E a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então a forma como nós sabemos se o nosso coração está no dinheiro, é quando nós estamos constantemente falando o assunto. Constantemente nossa boca vira em função do dinheiro. Principalmente em tempos como esse, em que estão dizendo de crises econômicas e recessão, etc. É nesse momento em que nós vamos ser checados, se nós de fato estamos presos ao dinheiro. Tanto é que no versículo 24, a Bíblia diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então você viverá a vida para aquele que você ama. Então se você ama o dinheiro, você vai viver em função do dinheiro. Mas se você ama a Deus, você vai viver em função de Deus. Percebe aqui o tanto que é sério? Aqui está claro que nós vamos tomar então uma decisão, uma escolha. Ou eu vou amar o dinheiro, ou o que o dinheiro pode me dar, ou eu vou amar a Deus e o que Deus pode me dar. E então você tem que fazer uma escolha. E uma vez que você está amando o dinheiro, ou colocando a sua confiança nele, o sinal de que seu coração está ali chama-se ansiedade. Quando as pessoas vivem ansiosas por ter, por posses, por possuir coisas, estão sempre procurando coisas para comprar, para ter, para possuir, vive a vida em função de compra, de ter, de vestir, de comer, em busca das coisas materiais. E aí depois, quando elas têm, vem a outra ansiedade, é o medo de perdê-las, de perder essas coisas que adquiriu. Ou seja, a vida vira uma inquietação, é uma inquietação para ter, para conquistar, para possuir. Depois é uma inquietação para não perder. E então nós vemos muitas pessoas preocupadas hoje, por causa da economia. Por quê? Por que estão ansiosas? Porque o coração delas não está em Jesus. O coração delas está no dinheiro. Se eu perguntasse para você, você serve a Deus? Certamente você responderia rapidamente: sim, eu sirvo a Deus. Mas sabe, nesses dias que a luz de Deus possa brilhar, porque às vezes há momentos que nós permitimos que o desejo por ter, por possuir, por ter o dinheiro é mais forte. E nós às vezes andamos ansiosos porque nosso coração está ainda no dinheiro. Mas que Deus nos livre e guarde em nome do Senhor Jesus, de tirar de fato o coração do que o dinheiro pode nos dar, mas colocar nosso coração em Jesus. Esses são dias de colocarmos a nossa prioridade em Jesus.
E às vezes então nos falta a fé no Deus em que nós servimos. Aqui mesmo Jesus está dizendo, olha, homens de pequena fé, porque faltava fé. Fé para quê? Fé para crer que Deus supre as nossas necessidades. Então Jesus usa 2 exemplos. Jesus primeiro, ele usa o exemplo das aves. Olha para as aves. Jesus está dizendo, olha para os pássaros. Eles não plantam e nem colhem, mas eu sustento cada um deles. Deus sustenta cada pássaro que existe. Olha que tem muito pássaro por aí. E Deus sustenta cada um deles. E Jesus então diz, olha, vocês não valem mais do que esses pássaros? Com certeza, vocês valem muito mais. Então assim como eu cuido deles, eu alimento eles, eu também vou alimentar você. Talvez nesses dias, você está ansioso, porque está havendo falta na sua casa. Ou você está preocupado em ter a falta de comida. Mas deixa eu te dizer uma palavra hoje de fé e esperança no seu coração. Deposite seu coração em Deus, sabendo que assim como Ele cuida dos pássaros, Ele vai cuidar da sua vida, Ele vai cuidar dos seus filhos, Ele vai cuidar da sua família, Ele não vai deixar de faltar nada, porque Ele é bom, Ele é um Pai amoroso, e Ele cuida dos seus. Eu tenho certeza que Deus vai suprir cada uma das suas necessidades. Deus cuida dos pássaros, sabe, e se Deus cuida deles, muito mais você, muito mais a sua casa, muito mais a sua família. Ele não está dizendo aqui que você precisa ser perfeito, não, você precisa apenas crer. Crer na sua bondade, crer que Ele vai suprir cada uma das suas necessidades. E depois então, Ele toma o exemplo dos lírios do campo, e como os lírios do campo se vestem, e que nem Salomão se vestiu em toda a sua glória como eles. Então se Deus vestir aí as flores que hoje nasceu e amanhã é levado para o forno, quanto mais a cada um de nós. Deus vai nos vestir de uma beleza tremenda, não apenas a vestimenta natural, mas a vestimenta espiritual, e nós vamos resplandecer a glória de Deus nessa terra. As pessoas vão ver em nós algo diferente, vão ver a beleza de Cristo em nós. Por isso você não precisa depositar a sua confiança no dinheiro, você não precisa depositar a sua esperança no dinheiro. Essas pessoas hoje que depositaram a sua vida no dinheiro, hoje estão preocupadas, hoje estão ansiosas de como vai ser o mundo agora a partir da frente, como é que vão ser os meus negócios. Por quê? Porque isso mostrou que o coração delas estava no que o dinheiro podia dar, no que o trabalho poderia dar, e não em Deus. E agora mesmo é a hora de você dar uma resposta de fé, de que você não está limitado ao que dizem aqueles que são entendidos da economia. Você não está limitado a um trabalho, porque se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. E se uma porta fechou aqui, eu quero profetizar que uma porta mais tremenda e mais abundante vai se abrir na sua vida. E onde você achou que era o fim, era o início de um milagre de Deus. E se hoje você está desempregado, eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus, que portas vão se abrir, porque Deus cuida de ti, e Deus te ama, e Deus de fato fará por ti. Deus é bom, aleluia, Deus cuida de nós. Por isso nós devemos depositar a nossa confiança nele. E aí o verso 33 mostra como que nós demonstramos fé. Versículo 33 diz: buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Quando nós estamos procurando o reino de Deus em primeiro lugar, quando nós estamos buscando a vontade de Deus em primeiro lugar, essas coisas vão ser acrescentadas. Qual é a maneira que nós exercemos fé no Deus que traz toda a provisão? É quando nós não deixamos de buscar em primeiro lugar a vontade de Deus. Então, em momentos de crise, é momentos de nós demonstrarmos ainda mais fé e dizer: Senhor, o Senhor não vai deixar de ser o primeiro na minha vida. Eu vou continuar obedecendo o Senhor, eu vou
continuar buscando o teu reino em primeiro lugar, a tua vontade em primeiro lugar. Esse é o tempo oportuno de nós honrarmos a Deus. Esse é o tempo oportuno, de nós crermos que Deus é o dono do ouro e da prata, e que nada vai nos faltar. O Senhor é nosso pastor, e nada vai nos faltar. Ele é nosso Pai, aleluia. E se nós que somos maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não nos dará todas as coisas. Você sabe, Deus é um Deus de provisão. Chegou o momento de você ter a oportunidade de confiar e de receber um Deus que te provê. Você não precisa ficar triste pelas lutas que talvez você tenha passando, talvez pela circunstância financeira que você tenha enfrentado agora, mas você deve se posicionar e dizer: Senhor, eu não vou deixar de te buscar, isso não vai me abater, porque eu estou firmado no Senhor, o Senhor é a minha prioridade, por isso eu permaneço no Senhor, e eu creio que o Senhor vai cuidar da minha vida, como o Senhor cuidou até hoje. Eu tenho dito isso, se Deus cuidou da sua vida até aqui, Ele vai continuar cuidando. Se Ele te sustentou até aqui, Ele vai continuar te sustentando, e nada vai parar o sustento e o favor de Deus sobre a sua vida. Então, se nesses dias você tem visto ansiedade no seu coração, é tempo de você voltar ao seu coração para buscar a Deus em primeiro lugar. E quando você voltar a buscar a Deus em primeiro lugar, você vai ver que a ansiedade vai embora, e uma fé tremenda vai alcançar o seu coração, e você vai se alegrar em o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia então termina esse texto dizendo, não se preocupe com o dia de amanhã. Você sabe, tem muitas pessoas que estão preocupadas com o dia de amanhã. Você sabe, Deus foi cuidar de você hoje, e o amanhã Ele também vai cuidar. Então não se preocupe, não fique inquieto, não fique angustiado com o amanhã, porque Deus vai cuidar de ti em o nome do Senhor Jesus. Segundo texto que eu gostaria de compartilhar, está lá em Lucas capítulo 10, versículo 38, texto tremendo da palavra de Deus. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, ou a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Aqui vemos Jesus chegando na casa de Marta, de Maria, Lázaro. Aí a atitude de Maria foi logo estar com Jesus, aos pés de Jesus, para ouvir os ensinamentos. Marta, por outro lado, teve outra atitude. Jesus chegou na minha casa, eu tenho que arrumar a cama para Jesus, eu tenho que arrumar a comida para Jesus, eu estou com tem que dar uma limpada no quarto, no banheiro, eu tenho que fazer algumas coisas, não é porque Jesus está na minha casa. E aí quando Marta percebe que ela está sozinha, inquieta, preocupada, com tanta coisa que tinha que fazer, ela chega até Jesus e fala: Jesus, eu estou aqui arrumando tudo, fazendo tudo para te receber, agora Marta só fica aí no sofá, aí aos teus pés, te ouvindo. Manda ela fazer também alguma coisa. E aí Jesus então fala: Marta, Marta, você está inquieta com tantas coisas, preocupada em fazer tantas coisas, mas uma coisa é necessária, e Maria escolheu o que é mais importante, é prioritário. Jesus não estava dizendo que não era importante arrumar a casa. Jesus não estava dizendo que não era importante arrumar as coisas porque tinha chegado visita em casa. Não, Jesus só estava estabelecendo prioridade. Muitas
muitas pessoas estão preocupadas com tantas coisas. Vai ali, muitos homens preocupados com o negócio, como que eu vou fazer, o trabalho, etc. Tantas coisas, contas para pagar. Estão ali preocupados com tantas coisas que não param para estar com o Senhor. Por outro lado, existem mulheres também atarefadas com os filhos, atarefadas com as coisas da casa, e às vezes também tendo que trabalhar fora. Tantas coisas estão fazendo, mas também não para estar com Jesus. E aí, quando nós falamos, você precisa separar um tempo para Jesus, muitos então começam a dizer, nós não temos tempo, temos que trabalhar muito, temos que fazer tantas coisas, não temos tempo. Aí aconteceu agora, do mundo parar, né? Por causa dessa pandemia. E aí muitas pessoas ficaram em casa. Mas pergunta se elas, nesse tempo que ficaram em casa, foram ler mais a Bíblia, foram orar mais. Talvez eles ficaram mais tempo ainda na internet, preocupados com as informações, com aquilo que estava dizendo, com o vírus, com tantas coisas, com a economia. Ficaram ainda mais preocupados com a vida, ao invés de escolher a melhor parte. Irmãos, esses são dias de nós escolhermos a melhor parte. E a melhor parte é estar aos pés de Jesus. A melhor parte é ter um tempo e estar com Ele, estar com Jesus. É tempo desses dias de nós pararmos para estar aos pés de Jesus. Eu quero te pedir, pare um pouco para estar com Jesus em oração. Pare um pouco para estar com Ele. Vai para o seu quarto, fecha a porta, coloca uma música de adoração, de louvor a Deus, ungida, claro, cheia do Espírito Santo, e se enche da presença de Deus. Separa o seu tempo prioritário e coloca Jesus ali. Escolha a melhor parte, como Maria fez. Maria foi aprender com Jesus, Maria foi ouvir Jesus, Maria foi aproveitar a oportunidade. Jesus estava na casa dela. É tempo de aproveitarmos a oportunidade de estarmos mais com Jesus. Ele é a fonte de vida, Ele é tudo que nós precisamos. Às vezes nós estamos tão preocupados com os fazeres da vida, com o que a vida pode nos oferecer, ou tantas coisas que a vida nos pressiona a fazer. Mas Jesus está dizendo, para um pouco para me ouvir, para um pouco para aprender de mim. É isso que Jesus quer nesses dias. Por isso que há muitas pessoas estressadas, há mães estressadas. Inclusive hoje é comemorado o Dia das Mães. Tantas mães que estão estressadas, porque estão fazendo tantas coisas, mas não têm parado um momento. Pastor, mas como eu vou deixar essa bagunça? Mas como também você vai deixar sem estar com o Senhor também? E pode ter certeza, o tempo que você tiver com Ele vai te dar uma força para fazer até as outras coisas, com mais sabedoria, com mais graça. Mas não deixe de estar com Jesus. Não deixe de cultivar o seu relacionamento íntimo com Jesus. Jesus quer estar conosco. Jesus quer nos relacionar conosco. Esse é o desejo do coração de Jesus. Jesus vai até a nossa casa porque Ele quer ter um relacionamento. Se você for ler ali Apocalipse, a última igreja, a igreja de Laodiceia, Jesus está do lado de fora da casa. Jesus nem está dentro, Jesus está do lado de fora, batendo na porta, chamando as pessoas e dizendo, olha, eu quero cear com vocês, eu quero me relacionar com vocês, eu quero entrar na casa de vocês, eu quero ter intimidade com vocês. Jesus quer ter relacionamento íntimo conosco. Por isso nós precisamos voltar o nosso coração para Ele nesses dias, em o nome do Senhor Jesus, e deixar que o nosso coração se apaixone mais e mais pela glória de Deus. Sabe, quem é apaixonado vai encontrar tempo. Pode ter certeza, um casal apaixonado vai achar um momento para se encontrar, para se falar. Por quê? Porque de fato estão apaixonados. Mas você tem que escolher. Escolha então esse relacionamento íntimo com o Senhor. E por fim, o último texto está em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Olha o que a palavra de Deus diz. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica,
será comparada a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui nós temos duas pessoas que estão construindo em dois fundamentos diferentes. Uma está construindo a sua vida na rocha e a outra na areia. E dá para perceber aqui que uma é prudente e outra é insensata. E que porque ninguém deveria construir uma casa na areia. A questão aqui é que um dia a chuva virá. Um dia os rios vão transbordar. Um dia os ventos irão soprar. E aquela casa que foi edificada na areia, ela vai cair. E talvez hoje você percebe áreas da sua vida que você está em ruínas. Talvez você percebe que em áreas, situações da sua vida que está de fato destruídas. Você tentou construir, edificar algo ali, naquela área da sua vida, e daqui a pouco aquilo ali veio abaixo. Talvez você tentou um casamento e o casamento veio abaixo. Talvez você tentou um negócio, o negócio veio abaixo. Talvez você tentou um ministério e o ministério veio abaixo. Eu não sei. Às vezes há áreas específicas das nossas vidas que estão em ruínas. Mas por que estão em ruínas? Porque nós não colocamos a rocha como fundamento. Se nós não colocarmos a rocha que é Cristo nas nossas vidas, nós não seremos capazes de construir algo que permanece. Algo que vai crescer, algo que vai avançar. Por isso que nós precisamos colocar Jesus como fundamento. Ele precisa ser a base, porque senão haverá ruínas. Por que às vezes há coisas que nas nossas vidas estão ruins? Porque não tem Jesus ali. Porque nós apenas às vezes ouvimos a palavra, mas não praticamos. Então aquele que apenas ouve o ensinamento, mas não anda pelo ensinamento que recebeu, não vai ter uma casa edificada. Mas aquele que ouve as palavras de Deus e pratica, que entra em prática, então ele vai de fato experimentar do crescimento e do avanço. É isso que precisamos entender nesses dias e colocar Jesus como a nossa prioridade, como a nossa base, como o nosso fundamento. Ele é tudo que nós precisamos, aleluia. Que nesses dias o Senhor nos ajude a colocá-lo no lugar que é devido, no fundamento, no início. Ele é o primeiro. Antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, ora, coloca Jesus na sua vida, naquele negócio que você quer fazer, para que lá na frente não seja ruína. Acredite que quando você de fato coloca Jesus em primeiro lugar, pode ter certeza, Ele irá fazer com que todas as coisas sejam acrescentadas e que tudo aconteça para a glória do nome do Senhor na sua vida. Aleluia. Eu gostaria de finalizar com uma história. Certa vez, um professor chegou numa sala de aula com um vaso ali, na verdade um jarro de vidro, e ele pegou uma pedra grande, colocou nesse jarro, e ele perguntou para os alunos: está cheio? Eles ficaram olhando assim, falaram: mais ou menos. E aí, então ele pegou cascalho e então jogou ali nos espaços que ainda tinha, que é da pedra grande, e então colocou ali. E aí perguntou para os alunos: e agora? E esse jarro? Eles falaram: agora está cheio. E ele então pegou a areia e que essa areia entrou, passou pelos cascalhos, e ali encaixou ali na pedra, e aí então encheu aquele jarro, e aí então os alunos falaram: agora está cheio. E então ele pegou ali água e colocou, e a água entrou por meio da areia, ali dos cascalhos e da pedra,
e então ficou cheio. E aí então o professor perguntou: e aí, o que vocês aprenderam com isso? Eles então responderam: olha, sempre há espaço para alguma coisa, sempre dá para colocar alguma coisa a mais. E então aquele professor então disse: olha, isso pode ser uma certa verdade, mas o que eu quero dizer é o seguinte: se eu não tivesse colocado essa pedra primeiro, eu depois não poderia ter colocado ela. Por que eu estou dizendo isso? Porque a pedra é Jesus. Toda a sua vida tem que ter como prioridade Jesus. Você precisa colocar Jesus na sua vida. Você quer ter uma casa edificada? Você quer ter um casamento edificado? Você quer ter suas finanças sendo edificadas? Você quer ver a sua família sendo edificada? Você quer ver seu ministério sendo edificado? Então coloque primeiro Jesus. Coloque Ele como a sua prioridade. E eu creio, em nome do Senhor Jesus, que você vai ter uma casa edificada na rocha, e quando os ventos soprarem, e quando os rios transbordarem, e quando a chuva cair, você vai permanecer firme, você não vai ser abalado diante das circunstâncias aí fora, porque você está firmado em Cristo. Aquele que está firmado em Cristo não será abalado, e a sua casa não vai ser uma ruína, e no final da vida, você vai ser honrado, porque você edificou sua casa na rocha, e o nome do Senhor vai ser glorificado em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo de fato nos encha de sabedoria e de revelação dessa palavra, para que a gente possa colocar Jesus no centro, para que a gente possa voltar nosso coração para Ele, para que a gente não ande na ansiedade, na preocupação, na insensatez, mas que a gente possa de fato honrar o nome do Senhor, colocando Ele em primeiro lugar nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos. Senhor, livra-nos de colocarmos o Senhor em outra posição que não lhe é devida. Senhor, que nós possamos colocar o Senhor no primeiro lugar, que o Senhor seja o primeiro lugar das nossas vidas, na nossa vida espiritual, Senhor, no nosso casamento, na nossa criação de filhos, Senhor, nas nossas finanças, no nosso ministério, Senhor, que no nosso trabalho, nosso estudo, tudo no Senhor tenha a primazia, o Senhor seja o primeiro, o Senhor seja o centro das nossas vidas. Pai, nós queremos hoje parar para voltar o nosso coração para o Senhor e reconhecer que de fato precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, e as demais coisas vão ser acrescentadas para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Eu também gostaria de fazer uma oração com você que ainda não colocou Jesus como seu fundamento. Você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, repetisse após mim essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu Te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Faz de mim a Tua morada, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Se você fez isso com fé, tem certeza que de fato você nasceu de novo, se tornou um filho amado de Deus, aleluia, glória a Jesus. Eu também gostaria de aproveitar esse momento aqui para orar por todas aquelas que são mães. Eu tenho certeza que o Espírito Santo há de tocar cada uma delas. Hoje é um dia que se comemora as mães, o Dia das Mães, mas eu sei que todos os dias, de fato, são dias de nós honrarmos as nossas mães pelo investimento, pelo coração, pelo encargo, pelo amor. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, um exemplo de uma mulher de Deus que ama Jesus, que tem um coração para Jesus, e que eu sei que ela plantou e tem plantado na vida dos filhos, e eu sei que essa vai ser a recompensa dela, porque a recompensa das mães vem de ser de fato mãe, a missão delas nessa terra. E eu louvo a Deus pela minha mãe, é uma grande bênção, eu a amo, é um presente de Deus na minha vida, quero honrá-la aqui publicamente, e também quero orar por cada mãe. Feche seus olhos, vamos orar.
Pai, eu quero profetizar bênção sem medida sobre cada uma das mães. E declarar que nada faltará a nenhuma delas. E eu quero declarar que elas não vão andar ansiosas. Elas não vão andar preocupadas com as coisas dessa vida. E elas vão ter o fundamento que é Cristo. E elas vão estar firmadas no Senhor, crendo que o Senhor cuida da casa delas. E eu sei que o Senhor cuida dos filhos dela. Eu sei que nada vai faltar à vida delas e à vida da família delas. Em o nome do Senhor Jesus. E nesse dia nós queremos abençoar as nossas mães e declarar que são benditas do Senhor, são amadas do Senhor. E que de fato nada faltará a elas, porque elas são benditas do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia.